Olá, estamos de volta para a 23ª leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. O capítulo é o capítulo 12, a página é a 205 e o título é Maturidade aplicável à tarefa. Cabe repetir que a responsabilidade mais importante de um gestor é obter o melhor desempenho de seus subordinados, presumindo que sabemos o que motiva um funcionário. A pergunta passa a ser: existe um estilo de gestão melhor do que os outros? Uma abordagem mais eficaz? Muitos teóricos e gestores se decidiram a procurar esse método ou abordagem ideal. De uma perspectiva histórica, o estilo de gestão preferencial parece ter evoluído para se adequar à teoria da motivação em voga na época. No início do século XX, as ideias relativas ao trabalho eram simples. As pessoas eram instruídas sobre o que fazer e, se o fizessem, eram pagas. Caso contrário, eram demitidas. O estilo de liderança correspondente era claro e hierárquico. Algumas pessoas eram encarregadas de dar ordens e outras executavam essas ordens sem questionar. Nos anos 50, a teoria da gestão se voltou às crenças humanistas, que propunham maneiras menos rigorosas de convencer pessoas a trabalhar. O estilo de liderança preferencial também mudou. Por fim, à medida que os departamentos de ciências comportamentais das universidades se desenvolveram e cresceram, as teorias de motivação e liderança tornaram-se objetos de experimentos meticulosamente controlados. Por incrível que pareça, nenhuma das premissas intuitivas do passado pode ser confirmada. Os resultados de estudos científicos simplesmente não mostravam que um estilo de liderança era melhor que outros. Ficou difícil fugir da conclusão de que não existia um estilo de gestão ideal. Eu quero apenas fazer um comentário que ele inicia aqui, que no início do século XX era assim. Tá? Se não fizesse direito, era demitida. Se fizesse certo, era paga. E acredito que, na maioria das vezes, mal pago. Então tinha uma forma muito rígida de ser o controlador do trabalho. Tá? Depois ele diz que vai evoluindo e tal, até que chegam estudos científicos que, no final das contas, não concluem muita coisa. O que eu tiro como conclusão disso? Se levar a ferro e fogo como os industriais do passado eram acusados, e muitos deles o faziam, as pessoas sofriam demais. Porém, se desse muita moleza, também as pessoas se aproveitavam. Então sempre vai ter gente que se aproveita e gente que trabalha bastante. Vai ter gente que se aproveita como empregador e gente que colabora bastante como empregador. O que nós temos que ficar atento é tentar não ser injustos. Essa é a minha opinião pessoal. Tá bem? Lembrar que nós temos deveres e direitos. E direitos e deveres. Não só um e não só o outro.
Isso tem que ser um equilíbrio e talvez o autor vai falar mais em frente aqui, que essa é a nossa grande sacada. Tá? Nosso grande objetivo, na verdade, não a sacada. Acertar isso daí vai ser o que mais importa. Tocando em frente, vamos lá. Minhas próprias observações confirmam isso. Na Intel, transferimos com frequência os gestores de nível intermediário de um grupo para outro para ajudá-los a acumular experiência. Os membros desses grupos tendem a ter formações e experiências parecidas e a fazer um tipo de trabalho similar. Mas o output dos grupos costuma variar muito. Alguns gestores e seus times conseguem produzir mais, enquanto outros produzem menos. O resultado de transferir os gestores é, em geral, surpreendente. Nem os gestores nem os grupos mantêm a alta ou baixa produtividade, características quando os gestores são trocados. A conclusão inevitável é que o máximo output é associado a combinações específicas de determinados gestores e determinados grupos de trabalho. Isso também sugere que uma determinada abordagem gerencial não é igualmente eficaz em todas as condições. Alguns pesquisadores da área argumentam que há uma variável fundamental que é capaz de dizer qual é o melhor estilo de gestão em uma situação específica. Essa variável é a maturidade aplicável à tarefa. Task Relevant Maturity, ou TRM. Maturidade aplicável à tarefa. Dos subordinados, que é uma combinação do seu grau de orientação à conquista e depois a assumir responsabilidades, bem como o seu grau de instrução, treinamento e experiência. Além disso, todos esses fatores são muito específicos à tarefa em questão. Por isso, é perfeitamente possível que uma pessoa ou um grupo de pessoas tenham uma TRM alta em um projeto, mas baixa em outro. Deixe-me dar um exemplo do que quero dizer. Não muito tempo atrás, promovemos um gerente de vendas altamente produtivo do campo da fábrica. Promovemos um gerente de vendas altamente produtivo do campo para a fábrica, onde ele foi encarregado de uma unidade de produção. O tamanho e o escopo dos dois trabalhos eram comparáveis, mas o desempenho do gestor foi caindo aos poucos e ele começou a mostrar sinais de que estava sobrecarregado. O que aconteceu foi que, embora a maturidade pessoal do gestor obviamente não tivesse mudado, sua maturidade aplicável à tarefa no novo trabalho era extremamente baixa, pois o ambiente, o conteúdo e as atividades eram todos novos para ele. Com o tempo, ele se adaptou e sua TRM foi aumentando gradativamente. Com isso, seu desempenho começou a se aproximar dos níveis extraordinários que ele demonstrava antes, que tinha levado à nossa decisão de promovê-lo. O que aconteceu nesse caso deveria ter sido totalmente previsível, mas mesmo assim nos pegou de surpresa. Tínhamos confundido a competência e a maturidade geral do gestor com sua maturidade aplicável à tarefa. Isso na Injeta já aconteceu várias vezes. Depois de um tempo, melhorou e alguns tiveram que voltar atrás. E não só na Injeta, em outras empresas também. Quando eu trabalhava em outras empresas e às vezes dava uma oportunidade de uma pessoa mudar de setor, eu sempre explicava que voltar atrás depois talvez seria pior do que não ter ido.
que é muito bonito a gente dizer que a pior derrota é a de não ter tentado, né? Não de errar. Na maioria das vezes, mas tem casos que não é bem assim não, viu? Ter que dar um passo atrás depois não é fácil. Para mim, nunca foi. Eu gosto muito do que eu ouço o professor Clóvis Barros Filho falar. Diz que o pai dele falava para ele que para trás nem para pegar impulso. Eu sei que às vezes é importante a gente voltar atrás, mas é uma decisão complicada. Vamos retomar o texto. Da mesma forma, a TRM de um funcionário pode ser muito alta em um trabalho que apresenta determinado nível de complexidade, incerteza e ambiguidade. Mas, se o ritmo do trabalho acelerar ou se o trabalho mudar abruptamente, a TRM dessa pessoa despencará. É como subitamente obrigar uma pessoa com muitos anos de experiência dirigindo em estradas rurais tranquilas a dirigir em rodovia metropolitana no horário de trânsito pesado. Sua TRM ao volante cairá vertiginosamente. Legal, realmente isso daqui é algo que nós temos que prestar bem atenção. Eu lendo isso daqui, eu me lembrei da outra vez que eu li o livro. Tá? E fiquei imaginando isso. Você pega alguns motoristas que dirigem bem até aqui, né, dentro da cidade. E às vezes se você falar para o cara para ele ir para uma grande cidade, exemplo tipo São Paulo, Belo Horizonte e tal, talvez ele não queira ir. Tá? Principalmente se for com um caminhão, ele vai ficar assustado e às vezes não vai. A conclusão é que, considerando a variação da maturidade aplicável, são necessários variados estilos de gestão, especificamente quando a TRM é baixa. A abordagem mais eficaz é a que oferece instruções bem precisas e detalhadas, com o supervisor informando seu subordinado o que precisa ser feito, quando e como. Em outras palavras, uma abordagem altamente estruturada. À medida que a TRM do subordinado sobe, o estilo mais eficaz passa do estruturado a um estilo mais voltado à comunicação, apoio emocional e encorajamento, no qual o gestor se volta mais à pessoa do que à tarefa em questão. À medida que a TRM aumenta ainda mais o estilo de gestão mais adequado, também passa a ser outro. Nesse caso, o envolvimento do gestor deve ser reduzido ao mínimo e consistir principalmente em garantir que tanto o superior quanto o subordinado concordem com os objetivos que o subordinado está trabalhando para atingir. Mas, independente da TRM, o gestor deve sempre monitorar o trabalho do subordinado com atenção suficiente para evitar surpresas. Gravem bem isso daí. O gestor ou líder tem que sempre monitorar o trabalho do subordinado com atenção suficiente para evitar surpresas. Além de instruir, você tem que monitorar. Alguns mais, outros menos. Mas essa é a nossa grande tarefa. Porque é fácil quando você só fala um A e o cara já escreve o restante. Mas muitas vezes, na hora dele escrever o restante, ele pode escrever muita coisa errada. Então isso aqui é algo, principalmente no estilo da nossa empresa, o jeito que ela está hoje, tá? Treinar e monitorar, acompanhar os resultados para não se ter surpresa.
e cobrar, tá? A presença ou ausência de monitoramento, como vimos antes, faz a diferença entre a delegação e a abdicação de uma tarefa por parte de um supervisor. As características do estilo de gestão mais eficaz de acordo com diferentes níveis de TRM estão resumidas na tabela abaixo. Cabe aqui uma advertência: cuidado para não cair na armadilha de achar que um estilo de gestão estruturado tem menos valor do que um estilo orientado à comunicação. O que é legal ou desagradável não deve interferir no que você pensa ou faz. Lembre que a ideia é aumentar ao máximo a eficácia. Então, nesse aspecto, nós temos muito o que pensar. Muito o que trabalhar também em cima. Acho que vou até ler esse parágrafo novamente. Cabe aqui uma advertência. Cuidado para não cair na armadilha de achar que o estilo de gestão estruturado tem menos valor do que um estilo orientado à comunicação. O que é legal ou desagradável não deve interferir no que você pensa ou faz. Lembre que a ideia é aumentar ao máximo a eficácia. Resumindo, não adianta você ser bom comunicador, sempre estar falando mansinho, agradável, tal lá, e não ser atendido pelos seus colaboradores e a eficácia ser baixa. Às vezes um puxãozinho de orelha vai bem. Maturidade aplicável à tarefa do subordinado. Aqui nós temos uma pequena tabela. Na segunda coluna, característica do estilo de gestão eficaz. Se a maturidade aplicável à tarefa do subordinado é baixa, a característica do estilo de gestão eficaz, estruturado, orientado à tarefa específica, o que, quando e como. Se a maturidade é média, as características serão orientada à pessoa, ênfase no diálogo, no apoio em pensar juntos. Se a característica da maturidade é alta, o envolvimento mínimo do gestor, estabelecimento de objetivos e monitoramento. Então veja que o monitoramento não sai em questão nenhuma. Está sempre monitorando. A variável que determina o estilo de gestão eficaz e a maturidade aplicável à tarefa do subordinado. Essa teoria se assemelha ao desenvolvimento da relação entre pais e filhos. À medida que o filho cresce, o estilo parental mais eficaz deve mudar variando de acordo com a maturidade aplicável à vida ou idade. Os pais precisam instruir um bebê a não mexer em coisas que ele pode quebrar ou que podem machucá-lo. O bebê não tem como entender que o vaso, que ele acha que é um brinquedo, na verdade, é uma herança insubstituível, mas é capaz de entender um não. À medida que a criança cresce, ela começa a fazer as coisas por iniciativa ou por iniciativa própria, algo que os pais querem incentivar ao mesmo tempo que continuam tentando impedir que ela se machuque. Os pais podem sugerir, por exemplo, que o filho substitua o triciclo pela primeira bicicleta.
Eles não se limitam a dar a bicicleta ao filho, mas acompanham para evitar que ele caia e orientam sobre como pedalar com segurança na rua. À medida que a maturidade do filho aumenta, os pais podem reduzir as instruções específicas. Quando o filho sai de bicicleta, os pais não precisam mais recitar o sermão de regras de segurança. Finalmente, quando a maturidade aplicável à vida do filho é alta o suficiente, ele pode sair de casa sozinho e até ir fazer faculdade em outra cidade. Nesse ponto, o relacionamento entre os pais e o filho voltará a mudar e os pais se limitarão a monitorar o progresso do filho. Se o ambiente do filho mudar de repente para um ambiente no qual a maturidade aplicável à vida seja inadequada, por exemplo, se ele tiver muitas dificuldades nos estudos, os pais podem ter de voltar ao estilo usado anteriormente. À medida que a supervisão parental ou gerencial passa de uma supervisão estruturada à comunicação ou ao monitoramento, o grau de estrutura que rege o comportamento do filho ou do subordinado, na verdade, fica inalterado. Um adolescente já conhece as instruções. Não é seguro atravessar de bicicleta uma estrada movimentada, e os pais não precisam mais dizer para ele não fazer isso. A estrutura passa externamente imposta e a internamente conhecida. A estrutura passa de externamente imposta, ou seja, o pai mandando ou o chefe mandando, a internamente conhecida. Aí até o momento que não precisa mandar mais. Se o pai ou supervisor ensinou desde cedo o filho ou o subordinado o jeito certo de fazer as coisas, os valores operacionais corretos, com o tempo, o filho provavelmente tomará decisões da mesma maneira que os pais. Tanto que os valores, prioridades e preferências operacionais compartilhadas, a maneira como uma organização trabalha em equipe, são fundamentais para a ocorrência dessa progressão no estilo gerencial. Bateria acabando aqui. Sem esse compartilhamento, a organização pode ficar confusa e perder o seu senso de propósito. Portanto, a responsabilidade de transmitir os valores compartilhados cabe diretamente ao supervisor. Afinal, é ele que responde pelo output das pessoas que se reportam a ele, e sem um conjunto de valores compartilhados, um supervisor não tem como delegar com eficácia. Um colega meu que sempre fez um trabalho espetacular contratou um jovem inexperiente para lidar com algumas tarefas para que meu colega pudesse se encarregar de algumas novas atividades. O subordinado fez um trabalho insatisfatório. Meu colega disse: ele precisa cometer os próprios erros para aprender como faz. O problema dessa abordagem é que quem paga o treinamento do subordinado são os clientes da empresa. Ou a empresa mesmo. O cliente ou a empresa, ou os dois. É extremamente errado pensar assim. A responsabilidade de ensinar o subordinado deve ser assumida por seu supervisor, que não pode deixar a conta a ser paga pelos clientes internos ou externos da organização. Vejam bem que está batendo na mesma tecla aqui. É extremamente errado pensar assim. A responsabilidade de ensinar o subordinado deve ser assumida por seu supervisor. Então, o líder ou supervisor tem que
sim orientar. Então pensem bem, aquele negócio de falar, pô, mas eu já ensinei e tal lá, e o cara continua fazendo errado. É porque às vezes não está supervisionando. Então, eu estou batendo muito nessa tecla aqui porque eu acho que, principalmente na nossa fábrica, um dos maiores erros são esses. A não orientação ou a pouca orientação e a não supervisão. Seguindo o texto, estilo de gestão e alavancagem gerencial. Nós, os supervisores, devemos tentar aumentar a maturidade aplicável à tarefa de nossos subordinados o mais rápido possível por razões práticas claras. O estilo de gestão adequado a um funcionário com alta TRM requer menos tempo que o exigido pela supervisão detalhada e estruturada. Além disso, quando o subordinado aprende os valores operacionais e sua TRM é alta o suficiente, o supervisor pode lhe delegar tarefas, aumentando assim a alavancagem gerencial do funcionário. Por fim, nos níveis mais altos de TRM, o treinamento do subordinado já deve estar concluído e é provável que sua motivação já tenha sido internalizada, como resultado da autorrealização, que é fonte mais eficaz de energia e esforço que um gestor pode canalizar. Como vimos, a TRM de uma pessoa depende de seu ambiente de trabalho. Quando o ambiente muda, a TRM também muda, bem com o estilo de gestão mais eficaz que o supervisor deve aplicar. Vejamos o exemplo de um pelotão do Exército acampado num lugar onde nada acontece. O sargento no comando teve a chance de conhecer a fundo cada um de seus soldados e, em geral, mantém um relacionamento informal com eles. A rotina é tão clara que ele raramente precisa dizer a um soldado o que fazer. E, como o grupo tem uma TRM alta, o sargento se limita a monitorar o trabalho. Vejam bem por que a gente precisa estudar isso. Eu estou lendo e estou começando a lembrar disso daqui. Talvez tenha até comentado alguma coisa com a equipe da Injeta e não fiz E a gente acaba esquecendo, tá? Então é preciso ler, reler, às vezes, e treinar. O treinamento é imprescindível, é um assunto que faz todo sentido na hora que você lê e dali a pouco você acaba esquecendo e não utilizando o que aprendeu. Um dia, o pelotão inimigo aparece de repente subindo a colina e abrindo fogo contra o acampamento. O sargento imediatamente reverte ao estilo de liderança estruturado e orientado às tarefas, dando ordens a todos, dizendo a cada um de seus soldados o que fazer, quando e como. Depois de um tempo, se esses confrontos não cessarem e o grupo continuar defendendo a mesma posição por alguns meses, uma nova rotina acabará se estabelecendo. Em consequência, a TRM do grupo para a nova tarefa, o combate aumentará. Em vista disso, o sargento pode deixar aos poucos de dizer a todos o que fazer. Em outras palavras, a capacidade de um gestor de atuar como um estilo baseado na comunicação e no entendimento mútuo depende de ele ter tempo suficiente para isso. Embora o monitoramento seja, na teoria, a abordagem mais produtiva de um gestor na prática, esse estilo não pode ser adotado sem critério. Mesmo se chegarmos ao monitoramento, súbitas mudanças no ambiente podem nos forçar a passar rapidamente ao modo o que, como e quando. Eu vou acelerar aqui, que senão vai acabar a bateria. Costuma-se pensar que um bom gestor nunca deveria usar esse modo,
e, em consequência, tendemos a só adotar esse estilo quando é tarde demais e acabamos sendo atropelados pelos eventos. Nós, gestores, precisamos combater esse tipo de preconceito e ver qualquer modo de gestão não em termos de bom ou ruim, mas em termos de sua eficácia, quanto à TRM, de nossos subordinados em um ambiente de trabalho específico. É por isso que os pesquisadores não têm como apontar um único estilo de gestão como sendo o melhor. Afinal, ele pode mudar de um dia para o outro e, às vezes, até de uma hora para outra. Em resumo, essas últimas falas aqui do autor, tá? O exemplo do grupo de soldado que está lá só limpando o acampamento, ajeitando ali, e uma hora ele é atacado por um exército inimigo, ele tem que se virar de uma hora para outra. Então, o tratamento, quando as coisas estão calmas, é um. E o tratamento, quando as coisas não estão calmas, é outro. Não é fácil ser um bom gestor. Saber qual a TRM de seus subordinados não é uma tarefa fácil. Além disso, mesmo se o gestor conhecer o conceito de TRM, suas preferências pessoais tendem a sobrepujar a opção mais lógica e adequada ao estilo de gestão. Por exemplo, mesmo se um gestor achar que a TRM de seu subordinado é mediana, consulte a tabela da página 208. No mundo real, o gestor provavelmente optará pelo estilo estruturado ou mínimo. Em outras palavras, ou queremos nos envolver completamente no trabalho de nossos funcionários, tomando as decisões por eles, ou queremos deixá-los totalmente sozinhos, sem sofrer interrupções. Esse deixar o funcionário sozinho é a famosa delargar, ao invés de delegar. Delargar. Outro problema é a percepção que um gestor tem de si mesmo. Tendemos a nos considerar mais comunicadores e delegadores do que realmente somos, sem dúvida, muito mais do que a percepção que nossos subordinados têm de nós. Confirmei essa impressão pedindo a um grupo de gestores que avaliasse o estilo de gestão de seus supervisores. Em seguida, perguntei a esses supervisores qual estilo eles achavam que seguiam. Cerca de 90% deles disseram que seu estilo era mais comunicativo ou delegador do que o apontado por seus funcionários. Essa enorme discrepância é explicada, em parte, porque os gestores tendem a se considerar delegadores perfeitos. Mas também acontece de um gestor dar sugestões a um subordinado e este as receber como ordens gravadas a ferro e fogo, o que acentua ainda mais tal discrepância. Certa vez, um gestor me contou que seu supervisor definitivamente praticava um estilo de comunicação eficaz, pois eles esquiavam e saíam para o happy hour juntos. Mas não é correto pensar assim. Existe uma enorme diferença entre o relacionamento social e um estilo de gestão comunicativo, que é um envolvimento atencioso com o trabalho do subordinado. Os relacionamentos próximos fora do trabalho podem ajudar e criar um relacionamento equivalente na vida profissional, mas eles não devem ser confundidos. Vejam bem, não devem ser confundidos. Duas pessoas que eu conheci tinham um relacionamento de supervisor e subordinado. Todo ano, eles passavam uma semana pescando em um local isolado. Enquanto pescavam, nunca falavam sobre trabalho. E um acordo tácito de que se esse não era um tópico adequado de conversa naquela situação social. Por incrível que pareça, o relacionamento profissional entre eles permaneceu distante, sem ser afetado pela relação de amizade que os dois desenvolveram. Isso nos leva à velha questão. A amizade entre o supervisor e o subordinado ajuda ou prejudica o relacionamento profissional entre eles? Alguns gestores declaram firmemente que nunca fazem amizade com os colegas subordinados e superiores. As amizades no trabalho têm suas vantagens e desvantagens.
Se o subordinado e o supervisor forem amigos, o supervisor pode passar para um estilo de gestão comunicativo com bastante facilidade. Mas fica mais difícil passar ao modo de que, quando e como, caso seja necessário. É desconfortável dar ordens a um amigo. Presenciei vários casos em que o supervisor teve de disciplinar um amigo subordinado. Certa vez, uma amizade foi destruída. No outro, a ação do supervisor foi eficaz porque o subordinado soube, graças à força do relacionamento social entre eles, que o chefe estava prezando pelos interesses profissionais do funcionário. Cabe a cada gestor decidir por conta própria a atitude profissional apropriada. Um dos possíveis testes seria imaginar-se dizendo a um amigo que o desempenho dele está abaixo do esperado. Você prefere nem pensar no assunto? Se sim, nesse caso não faça amizade com seus funcionários. Agora, se você não se abala com a ideia, pode ser o tipo de pessoa que não deixa a amizade afetar o lado profissional. No seu caso, os relacionamentos pessoais até podem fortalecer os relacionamentos no trabalho. Estudem bem isso é bem importante, muito importante. Valeu, vou fechar antes que termine a bateria. Um abraço e tchau.